Olá, mais uma vez estamos aqui, né? Papai, mamãe, titia. Não deixa o garotão e a garotinha só não. Vamos começar tudo de novo, fazendo uma outra atividade hoje, viu? Nós estamos aqui com vocês, com maior respeito à família e respeito também à atividade que a gente tem com o filho de vocês, se eles estivessem na creche, né? Na creche do Padre Lourenço Torre, né? Que a gente fica aí na creche. Então hoje tia vai contar uma história aqui, ó. O Sabichão. Começar assim por uma história, nessa nossa atividade. E o Sabichão é de Valentina Lubichenko. Valentina Lubichenko. E as ilustrações, elas são em preto e branco. Elas não são muito assim, umas ilustrações coloridas, não. Elas assim, ó, um desenho mesmo, assim, tá vendo? É do primo Augusto Gerbelli. Há muito tempo atrás, num lugar bem longe daqui, existia uma cidade cheia de gente feliz. Ali as pessoas procuravam aprender a fazer bem as coisas que gostavam. Assim, cada um encontrava um jeito de melhorar a sua vida e a dos outros. Mas nem tudo era perfeito. Senão não teria graça. Nessa cidade morava um jovem que estudava muito. Procurava aprender tudo o que as pessoas podiam lhe ensinar. E todos o admiravam. Todos o admiravam. Até que um dia, ele resolveu achar que já sabia demais e que não precisava aprender mais nada. Que pena. Mas o problema não acabava aí. Ele queria ser o mais sábio da sua cidade. E ainda não era, pois tinha muito a aprender. Você acha que ele, que sabia tanto, ia ficar quietinho? Que nada. E ele pensou, para que eu seja o mais sábio de todos, preciso provar aos outros que eu sei mais que o velho sábio. Mas como eu vou fazer isso? Ah, já sei. Vou visitar o velho sábio levando um passarinho entre as mãos. Quando chegar lá, vou perguntar: velho sábio, o pássaro que tenho em minhas mãos está morto ou vivo ou morto? Aí, se ele disser que o pássaro está vivo, eu aperto as mãos e ao abri-la, o passarinho vai estar morto. Porém, se o sábio disser que o pássaro está morto, mais do que rapidamente eu abro a mão e o passarinho sairá voando. Dessa forma, provo que o velho sábio não é mais sábio do que eu. Estes eram os seus pensamentos, até que resolveu pô-los em prática. Aproveitou uma ocasião de festa para ir provocar o velho sábio. E lá foi ele, todo prosa, com um pobre passarinho entre as mãos. O jovem encontrou o velho sábio rodeado de pessoas que o ouviam atentamente e logo, muito mal educado, foi interrompendo. Velho sábio, o pássaro que tenho entre as mãos está vivo ou morto? Imagine a cara de espanto das pessoas que estavam ali, aprendendo coisas interessantes com o velho sábio, que tentava responder a todas as dúvidas. Algumas pessoas ficaram brancas, outras com raiva pela falta de educação e outras decepcionadas com o atrevimento do jovem que tanto admiravam. Mas, mesmo assim, todo mundo ficou curioso
querendo saber qual seria a resposta do velho sábio. E vocês se lembram que era que o jovem queria que o velho sábio dissesse? Lembram mesmo aquela historinha que ele levava o pássaro na mão, se o velho sábio dissesse que estava morto, que era como era? Ele abria, o pássaro estava voando. Se o velho sábio dissesse que o pássaro estava vivo, aí ele apertava e o pássaro aparecia morto. Ah, vamos ver qual foi a resposta que o velho sábio deu para esse garoto, esse jovem. O sábio olhou com ternura para o jovem e respondeu: meu rapaz, a vida do passarinho está entre suas mãos. A vida dele depende apenas de você. Veja só. Eu só que os velhos sábios falou, depende de você. Quando a gente brinca com as coisas, não é? Quer brincar com as coisas ou com as pessoas, ou desrespeitar os mais velhos, porque a gente sabe que o aprendizado vem de muito tempo. A gente pode até saber, mas tem pessoas que sabem mais, porque já vem de muito mais tempo um aprendizado. Vem de muito longa data fazendo e transmitindo para outros e outros, como fazia o velho sábio. E esse jovem, ele era sábio, mas ele não era sábio nesse momento. Tá vendo que ele não se comportou como sábio? Porque um sábio não agiu como, teria agido como o velho sábio, com ternura. E deu uma resposta muito sábia. A vida desse animal, desse passarinho, desse pássaro, depende somente de você, pois ela está nas suas mãos. Você é quem é o portador dessa vida, que está em suas mãos. E assim, muitas vezes, a vida de vocês depende de mamãe, de papai. Está na mão deles. É a vida física, a vida biológica. Está na mão de mamãe, na mão de papai. Da família da gente, que a gente está crescendo e eles são responsáveis. A vida na escola está na mão dos professores. Os professores também fazem esse caminhar. Mas olha, os professores já são bem mais velhos do que vocês. Se não fosse da mesma idade que vocês, teria algum aprendizado? Vocês iriam ficar do mesmo jeito, só brincando que nem um Peter Pan, a vida inteira querendo ser só criança, não é? Que é aquele Peter Pan que não quis crescer. Ficou velho e não ficava velho, porque ele só queria ser criança, não queria assumir as responsabilidades e as regras e os costumes e as coisas que existem no meio de nós. E nós temos que aprender essas regras para viver em sociedade. E principalmente desrespeitar os mais velhos, vovô, vovó, papai, mamãe, o tio, ou o vizinho que é mais velho, a gente desrespeitar, não é? Não é certo a gente fazer, desrespeitar as professoras, desrespeitar o padre, o pastor, de respeitar quem quer que seja. A gente não pode fazer isso. E lá na escola, como na creche que a gente trabalha, a gente sabe que a gente trabalha com regrinhas, não é? Já trabalhando com aquelas palavrinhas mágicas, para que você já comece a conviver junto com os seus, que é os seus da sua idade, que estão ali próximo de vocês, e com as pessoas que são mais como nós, que somos professoras, diretoras, coordenadoras, as merendeiras que fazem a comida com tanto carinho, as que limpam, né? O espaço da gente que faz tudo com muito carinho, que dá banho em vocês. Então a gente tem que aprender a conviver e respeitar. E para isso, a gente sabe que tem dia que a gente tá meio assim, triste, tá meio que não quer que ninguém fale com a gente. Isso faz parte às vezes, né? Tá meio assim, mas a gente tem que aprender que mesmo que a gente dê uma resposta errada, outra hora a gente tem que ir lá, pedir o quê? Pedir ou desculpa, né? A gente tem que ir lá, olha só, a gente tem que, quando chegar de dia, ó, bom dia, boa noite, boa tarde, tá vendo? A gente tem que fazer bom dia, tia, como a gente canta bom dia. Se for de tarde, boa tarde. Ou se for de noite, boa noite, vovô, boa noite, vovó. Principalmente quando vai dormir, boa noite, até amanhã. É ou não é que a gente faz assim? Então, olha só, outras palavrinhas mágicas, quando a gente recebe um carinho ou algo de alguém, o que é que a gente faz? Obrigado, ou obrigada, né? Os meninos dizem assim, obrigado. Obrigado por isso que você me deu, pelo presente, pelo carinho, pelo abraço. E as meninas, as garotas dizem obrigada, né? E
quando eu quero uma coisa de alguém, um brinquedo, principalmente lá na escola, quando a gente quer um brinquedo, a gente toma. Será que tá certo tomar? Não, a gente me empreste, por favor, né? Me empreste esse aí, vamos fazer uma troca, né? Me empreste, né? Assim que a gente deve fazer. Me empreste aí para me ver, para me olhar. E também a gente tem que fazer uma coisa quando a gente faz errado, né? Quando a gente faz muito errado, e principalmente quando a gente toma de repente, que a tia diga, olha, vem cá, as tias dizem, cá, vamos pensar, vamos fazer o pensamentozinho positivo aqui, vamos conversar uns com os outros, por que que houve a briga, por que que houve o desentendimento, não é? Então vamos lá dar um abraço, né? E vai dar um abraço e vamos lá, desculpe, que é muito importante a gente pedir desculpa quando a gente erra, né? Desculpe. E também quando uma pessoa está passando pelo meio da gente, se não pede licença, às vezes pisa, né? Pisa, faz um monte de... a pessoa tem que dizer, com licença, eu quero passar. Me dá licença, eu posso passar, né? E a pessoa, pois não, né? Diz assim, pois não, passe. Ou então, com licença, eu quero falar, tia. Com licença, eu quero, agora é a minha vez de falar. É assim? E também, por favor, outra palavrinha mágica, por favor, que é muito importante a gente fazer essas gentilezas e não ser mal educado como esse menino sabido, mas ao mesmo tempo muito mal educado, só porque aprendeu muito ele se achava, né? E não é assim que a gente tem que ser. A vida inteira, mesmo que a gente saiba, a gente tem que saber dosar o nosso ímpeto. Principalmente saber que há outras pessoas que precisam aprender com a gente. E sendo gentil, a gente gera gentileza, né? Com a gentileza, a gente gera gentileza. Sendo bem mal educado, a gente só recebe o que é mal, não é isso? Mas com gentileza, a gente gera o que? A gentileza, né? Então, um abraço, fique com Deus. Vamos lembrando dessas palavrinhas mágicas e treinando aí com o papai, com a mamãe, com a vovó, né? Na hora de tomar banho, na hora de comer, na hora... Não jogar aquele prato que joga... Ah, não quero isso, não. Não, mamãe, não estou gostando disso aqui. Vamos ver se a senhora melhora isso aqui para mim, assim. Papai, olhe. Né? E assim a gente vai fazendo gentileza, viu? Gera gentileza. E a gente veio para ser feliz e não para ser infeliz. E não é preciso ter aquelas coisas todas que a gente acredita. Que tendo um monte de coisa, a gente vai ser feliz. Não, ser feliz é um estado. É uma situação que a gente encontra em qualquer lugar, até sozinho. Como aquele homem que vocês viram um dia aí na televisão, não sei vocês não, mas a mamãe pode ter visto, mas o papai que mostrou aí, aquele senhor morando no meio da floresta, nunca mais ninguém tinha visto ele, nem sabia onde ele estava. Mas ele era feliz no meio daquela floresta, daqueles passarinhos, e não precisava de nada. Você diz, ai, como é que uma pessoa vive assim? Não é? Eu também encontrei um senhor que disse que era feliz no meio do caatinga, seca, 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 seca. E nós nos perdemos. E quando a gente parou o carro, já vi vocês correr muitas vezes. Aí eu disse, mas a gente não tinha visto o senhor. Daqui a pouco ele apareceu, parecia um anjo. Chegou de repente para nos dizer que a gente estava rodando em círculo, né? E a gente estava errando o caminho, porque a gente estava atrapalhado naquele deserto de folha de caatinga seca. E aquele homem, naquele deserto, sem água, naquela casinha, disse que estava muito feliz e tranquilo ali. E olhando aquela paisagem bonita lá daquele razão todo. Então, felicidade é isso. Às vezes a gente tem que buscar dentro da gente, dentro de nós. E simples, não é preciso possuir muita coisa. E ser gentil, viu? Trabalhar a gentileza, porque gentileza gera gentileza, viu? Tchau, fique com Deus todo mundo.